Muito bem, estamos gravando aqui. Bom, eu sou o Fabrício, esse vídeo aqui, ele está sendo organizado para o nosso grupo de emagrecimento de 15 dias, né? Então, para quem não conhece, a Academia Fitness Plus desenvolve um trabalho que a gente chama de desafio de 15 dias. Então, nesses 15 dias, nós organizamos aulas especiais de HIIT funcional, para que o grupo tenha um momento de aceleração no processo de emagrecimento. E aí, esse vídeo está sendo formatado com as perguntas mais comuns que os participantes do desafio fizeram para a gente essa semana aqui. Então, para fazer um tira-dúvidas, uma coisa bem básica assim, eu vou colocar aqui as principais perguntas e dúvidas, e aí a gente vai aqui fazendo um bate-papo, aqui uma conversa. O que é importante? Essas dúvidas podem ser dúvidas recorrentes de muitas outras pessoas. Então, você que está assistindo o vídeo, conforme eu for colocando aqui as dúvidas e respondendo algumas coisas, vai colocando aqui nos comentários alguma outra pergunta que você gostaria de fazer, alguma dúvida que você tenha, que aí dentro do desenvolvimento aqui do vídeo, e aí a gente vai respondendo nos comentários, tá bom? Então, para começar, está aqui nosso desafio de 15 dias. E eu vou para a primeira pergunta, né? Vários participantes fizeram perguntas muito parecidas, tá? Então, eu reuni elas numa pergunta que abrangesse aí, tivesse uma abrangência maior daquilo que foi perguntado. Então, qual a quantia de alimentos ou calorias que eu devo ingerir para emagrecer? Então, a resposta é a seguinte: você precisa conhecer o seu organismo e saber qual a sua necessidade calórica, né? E baseado nisso, você vai conseguir organizar a sua alimentação para ter um número de calorias que você deve ingerir para emagrecer. A conta é sempre muito simples, né? Vamos imaginar isso como uma balança, tá? Onde tem aqui o que você está ingerindo durante o dia e aqui o que você está gastando. O que você tem que fazer com essa balança? Aqui onde você está ingerindo, tem que estar lá embaixo. E o gasto calórico tem que estar aumentado, tá? Então, uma avaliação física, uma avaliação de bioimpedância, vai te trazer um parâmetro do gasto calórico basal. O que é o gasto calórico basal? É o quanto de energia seu corpo precisa para se manter vivo por 24 horas. Aí a gente inclui nisso o cálculo de calorias gastas com o trabalho, com atividades físicas, né? Com o seu dia a dia, e faz uma base de calorias. Então, vamos supor aqui que um homem faça uma avaliação e tenha como resultado 2.000 calorias por dia de metabolismo basal. Depois disso, a gente acrescenta aí 500, 600 calorias a mais dentro daquele dia a dia de trabalho, né? Uma pessoa que trabalha um trabalho moderado, não faz muito esforço. E aí, baseado nisso, você já entende que se você consumir mais do que 2.600 calorias por dia, você vai ganhar peso. Se você começar a consumir menos que 2.600, você vai perder peso, independente de fazer ou não atividade física, tá? Então, é uma balança, é um equilíbrio que você tem que buscar. Não é simples, porque entender o nosso gasto calórico é sempre um pouco complicado. Mas, basicamente, não tem uma quantia certa de alimentos ou calorias. Não existe uma regra, né? Comer 1.000 calorias emagrece, comer 3.000 calorias engorda. Isso vai depender do quanto você gasta. Então, é preciso conhecer isso. Quem está aqui no desafio conosco tem essa informação e a gente vai trabalhando isso, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. Normal, né? Como manter o peso após emagrecer? Então, você se colocou numa posição de consumir menos caloria e gastar mais caloria por um período. 15 dias, igual aqui o nosso desafio, 30 dias, 6 meses. E aí você vai lá e chega naquele ponto que você fala, perdi 5 quilos, perdi 10 quilos, era o que eu estava buscando. Como que eu faço para manter isso depois? O manter é continuar fazendo o que você vem fazendo. Consumir menos calorias, colocar atividade física na tua vida e manter o teu metabolismo ativo, né?
O que acontece é que as pessoas fazem um esforço grande no início, têm algum resultado, depois relaxam. Isso tudo acontece por quê? Porque o hábito da pessoa, porque o dia a dia da pessoa não mudou, né? Por isso que a gente diz que o ideal não é dieta, o ideal é reeducação. Então, dieta é aquilo que você se propõe a fazer por um tempo curto, elimina alguns alimentos, diminui outros, né? Faz um ajuste ali, começa a passar um certo tipo de restrição, e aí você perde peso. Só que naturalmente isso não é bom para você, te incomoda, é um esforço, é difícil de fazer. Então, quando você reeduca, e a reeducação leva mais tempo, e aí você consegue estabelecer aquilo como uma rotina do teu dia a dia, aí sim, aí não fica difícil manter o peso após emagrecer, tá? Então, a dica é: construa uma reeducação, mude seus hábitos, aos poucos, não de uma vez, não de maneira drástica, né? Vá organizando a sua alimentação, seu dia a dia, vá estruturando tudo isso para que você consiga levar isso para o futuro. Bom, quantas vezes eu posso comer carbo, né? O pessoal preocupado com carboidrato. Então vamos lá. O carboidrato está presente na maior parte dos alimentos que nós consumimos no dia a dia. A nossa dieta está baseada em carboidrato. Tanto que quando sai uma dieta nova aí, que o pessoal fala de dieta paleolítica, dieta da proteína, dieta, né, que vai contra esse carbo, elas são um pouco mais difíceis de seguir, porque é difícil você seguir uma coisa que não é naturalmente da tua cultura. Então a gente está muito baseado no carboidrato. Carboidrato é o que nos dá mais energia de maneira mais rápida no organismo, o que tem mais fácil digestão, é encontrado mais fácil nas prateleiras. Então a gente come carbo o dia todo. Então a resposta para a pergunta, quanto de carbo eu posso comer? Isso vai depender de quantas calorias você pode consumir para emagrecer. Vai juntando com aquilo que eu acabei de falar. Então, se você tem ali um parâmetro que 2.000 calorias, 1.600 calorias, 1.200 calorias, o volume de calorias que você pode ingerir para que te gere um desequilíbrio, né? Menos consumo e mais gasto calórico, e faça você emagrecer, comer carbo vai depender desse nível de calorias. Né? Eu sei que é muito gostoso, massa, pão, arroz, cada um tem o seu paladar aí, mas comer só carbo não é saudável, a gente precisa de outros nutrientes, né? A proteína principalmente, as vitaminas, os legumes, das frutas, mas não tem uma regra. Tem que comer carbo 3 vezes por dia, não posso comer carbo mais do que uma vez por dia. Isso tudo vai estar dentro da sua carga calórica e também do entendimento que você precisa de outros nutrientes, além daqueles que o carboidrato te permite, tá? Vamos falar aqui de alimentos integrais, né, e comuns, né, se eles têm as mesmas calorias. Então, foi uma pergunta assim: eu como pão integral e pão branco, né, da farinha branca, tem a mesma caloria, engorda do mesmo jeito? Então, tem um texto simples aqui, mas vamos acompanhar aqui, que é o seguinte: o pão integral, ele só difere do branco, né, do pão comum, vamos dizer assim, por conta da farinha que é utilizada, tá? A farinha que é integral, ela tem um teor de vitamina, de minerais mais elevado, né? Então, os nutrientes são encontrados no farelo, no germe, né? E isso é retirado quando é feita a farinha branca. A farinha branca é muito processada. Ela fica uma farinha pobre de nutrientes. Então, falando dos nutrientes, essa é a principal diferença, tá? Agora, quando a gente fala das calorias, a diferença entre uma e outra em relação às calorias não é tão grande. Então, você pode ver aqui, ó, um exemplo, né? 50 gramas de pão francês equivale aos valores entre 140 e 150 calorias. E o pão integral com 50 gramas aí, ou 2 fatias, seja lá como for a composição do pão, mas pensando em gramas, tem entre 125 e 140.
Então, se você for colocar na ponta do lápis, aí eu vou comer pão integral que vai emagrecer, não vai. Não é isso que vai fazer você emagrecer. Eu já cansei de ver gente achando que está escolhendo com maior qualidade a alimentação porque está colocando tudo integral. Ah, eu só como arroz integral, só como pão integral. E aí, além disso, exagera achando que está comendo muito melhor. E aí está engordando. E fala, pô, onde que eu erro se eu como arroz, pão, tudo integral? É simples, a gente não pode cair naquilo que a mídia, o comércio quer vender para a gente. Vocês já perceberam que vocês vão no supermercado e naquele setor de diet e light tudo é mais caro? Deveria ser mais barato, porque a indústria reduz a quantidade de alguns produtos na formação deles e é mais barato na produção. Então, reduz o teor de gordura, reduz o teor de açúcar, né? Light, diet. E aí, você vai lá e compra mais caro ainda. Então, a mídia, né, faz um trabalho ali, o marketing em cima do produto, por conta dos seus problemas, né? Você está com colesterol alto, está com a glicemia alta, está com a pressão alta, e aí o médico fala, ó, tem que reduzir o sódio, tem que reduzir o açúcar. Aí você vai procurar produtos desse tipo aí, e eles são mais caros, quando deveriam ser mais baratos. Então, ele é mais caro por quê? Porque ele resolve, entre aspas, um problema seu, né? Um problema que você desenvolveu de saúde precisa. Agora, se você tiver um bom equilíbrio alimentar, reduzir naturalmente o consumo de açúcar e reduzir naturalmente o consumo de sódio, não vai precisar recorrer a esse tipo de produto. Eu fico desesperado. Às vezes eu vou almoçar com algumas pessoas e eu vejo a pessoa pegando aquele saleiro e jogando em cima do prato de comida, né? E aí daqui uns anos vai lá no cardiologista com a pressão alta e acha que não sabe por quê, né? Bom, então é o seguinte, voltando aqui à história do pão integral, pão de farinha branca, o integral ele tem um índice glicêmico por ele ter mais vitaminas, mais e fibras e tudo mais, ele ser, né, menos processado, ele tem um índice glicêmico, eu pus aqui embaixo, ó, o índice glicêmico dele é mais baixo um pouco, tá bom? Vamos falar dessa história do índice glicêmico. Se você não sabe bem o que é, o índice glicêmico é um indicador que aponta qual é a velocidade, né, durante a digestão do alimento, que esse carboidrato se transforma em glicose lá para dentro do teu sangue. Existe uma velocidade. Então, quando o alimento chega no seu estômago, principalmente no seu intestino, e começa a ser processado, começa a passar pela corrente sanguínea e começa a chegar no seu sangue para ser levado para dentro das células, todas as células, de muscular, de gordura e etc., a gente precisa da insulina para fazer isso. Quando você consome um alimento com índice glicêmico bem alto, o teu corpo tem que produzir muita insulina, porque ele recebe um sinal químico, fala, meu, tem muito açúcar aqui, o açúcar, ele é um produto que não é legal para o nosso corpo, né? Circulando ali nas artérias, a quantidade de açúcar grande no sangue, a gente já sabe o que dá. Então, a gente produz muita insulina, a insulina vai lá, pega esse açúcar e manda para dentro das células. Tudo isso faz com que o teu organismo tente encontrar um equilíbrio e tirar o mais rápido possível esse açúcar que está circulando no sangue. Como ele tem que tirar rápido e tem muita insulina produzida, o que ele faz? Ele pega e manda para onde é possível. Se você está gastando calorias, se você está consumindo energia durante esse momento, você vai usar isso como combustível. Se você não está usando, então foi lá, almoçou, comeu aquela baita barra de chocolate e foi trabalhar. Sentou na frente do computador e começou a trabalhar a tarde toda. Produz lá muita insulina, você não está gastando tanta energia assim, está sentado, sabe para onde vai isso tudo? Vai ser transformado em gordura e vira gordura dentro dos adipócitos, né, das células de gordura. Então, quando você consome um alimento que tem um índice glicêmico menor, isso significa que a velocidade que esse processo acontece é mais lento. Então, o processo vai sendo mais tranquilo
vai dando tempo do teu próprio organismo ir gastando energia, consumindo um pouco dessa glicose, né? Cerca de 15% da energia de um alimento é consumida na própria digestão dele. Então, se a digestão dele é mais lenta, você consegue trabalhar e fazer esse processo e evitar que essa quantidade grande de glicose, que não tem para onde ir, seja transformada em gordura e vire um estoque aí, um pneuzinho aí no seu abdômen, tá? Então, o negócio é o índice glicêmico, que é diferente de um alimento para o outro. Então, a gente já entendeu que consumir alimentos de índice glicêmico mais baixo ajuda a evitar engordar, tá? Ganhar peso. Bom, um exemplo bem simples aqui do que a gente acabou de falar, né? Pão integral, pão branco e tapioca. Tô vendo um monte de gente falando assim, no café da manhã agora eu tô comendo tapioca. Vamos prestar atenção nisso? Olha essa tabelinha aqui, ó. Em 100 gramas de alimento, eu tenho tapioca, pão de forma branco e pão de forma integral. Vamos pela ordem? Calorias de cada alimento. A tapioca tem mais calorias, 341. Proteína é a que menos tem proteína. Carboidrato é a que mais tem carboidrato. Fibra alimentar, a que menos tem fibra alimentar. Cálcio, que menos tem cálcio. Ferro é a que menos tem ferro. Sódio, aí ela ganha. É que menos tem sódio. E menos tem, nesse caso, é positivo, né? Menos sódio. E o potássio é que menos tem potássio. Aí você fala, qual é a vantagem, então, de estar comendo tapioca no café da manhã, tapioca com isso, tapioca com aquilo, vira moda. Esse é o grande problema das dietas, daquilo que a TV fala, do que o blogueiro fala, e aí você vai se enfiando numa e não sabe o que está acontecendo. Estou comendo pão integral, estou comendo tapioca no café da manhã e estou engordando. O que está acontecendo? A única vantagem nessa história toda é que a tapioca não tem glúten. Então, em algum momento na história, alguém começou a falar que tapioca era bom, mas talvez seja bom para quem não quer consumir glúten. Mas se o seu problema é caloria, esquece. Pão branco está melhor que a tapioca, tá? Quem aqui do grupo do desafio, as duas turmas, né, escutaram eu falando essa semana aquela historinha do macaco na jaula, né, que subia para pegar a banana e quando chegava lá tomava uma ducha de água gelada. Vocês lembram disso que eu falei? Então, é essa história aqui da tapioca. Alguém falou em algum momento que a tapioca era boa, explicou por que era bom, só que alguém depois disso ouviu só metade da história. E dali para frente foi entendendo, a tapioca é boa, mas não sabe por quê. Só acha que é boa e vai consumindo. Só que a tapioca é boa para quem não quer glúten, não para quem quer emagrecer. Vamos lá, então. Quanto tempo, né? Deixa eu arrastar uma janelinha que está atrapalhando aqui. Aí. Em quanto tempo eu emagreço? Então, a gente vai falar, para responder essa pergunta, vamos falar de equilíbrio energético, que nada mais é do que aquela balancinha que eu falei lá no início, tá? O tempo que vai demorar para você emagrecer está diretamente relacionado ao desequilíbrio, né? Então, assim, colocar menos caloria e aumentar o gasto calórico. Só que vocês não podem deixar isso somente para o momento que vocês vão para a academia, vão para a atividade física, né? Cerca de 70% dos resultados de emagrecimento estão alinhados com a ingestão calórica e não só com a atividade física, né? Essa semana a gente viu aqui no grupo de emagrecimento, uma aluna fez um monitoramento de gasto calórico dela e numa aula de 1 hora, bem puxada, bem trabalhada, com pouco intervalo, 350 calorias gastas na aula, para ela, tá? Os organismos de pessoa para pessoa mudam, o gasto calórico muda, tem muitas variáveis aí para a gente afirmar o quanto de caloria uma pessoa gastou numa aula. Alguém chega e vende para vocês, olha, vem para minha aula que você gasta 700 calorias na aula. Não é assim que funciona. Tá? Então, quem é que consegue gastar 700 calorias? Não é todo mundo. Então, o equilíbrio energético precisa ser ajustado por um bom tempo para que você vá perdendo peso. Perder peso precisa ser observado
da seguinte maneira. Aquilo que você vê quando você sobe numa balança é a tua massa corporal, tá? Ali, eu tenho 82 quilos, beleza. 82 quilos de músculos, gordura, ossos, pele, órgãos, líquido, cabelo, tá tudo aí, tá? Agora, o que você precisa saber, e é através de uma avaliação física que você vai conseguir descobrir isso, é o quanto dessa massa corporal é gordura. Quando a gente faz a avaliação física, né, a gente fez aqui no início do desafio, vamos repetir aí daqui uns dias para ver a diferença nesse período. O que a gente faz? A gente separa esse componente. Então, quando a gente lê lá massa magra, você tem que entender que massa magra é tudo que não tem gordura. Na massa magra tem ossos, órgãos, músculos, pele e do outro lado gordura. No adulto, quando eu digo adulto, por quê? Porque não passou por, já estabilizou, não cresce mais, né? Não passa de 1,70 para 1,72. Então, os ossos, os órgãos, tudo isso já se estabilizou, não vai crescer mais. Se eu conseguir mudar alguma coisa na massa magra do indivíduo, é no músculo. O único componente que eu consigo aumentar ou diminuir é o músculo. E, por outro lado, o outro componente que é gordura, se eu aumentar ou diminuir ele, eu vou observar isso na avaliação física. Então, precisa entender o que é que vocês estão emagrecendo no corpo de vocês. Então, assim, tem gente que fala para mim, eu fiz uma dieta de 20, 30 dias e emagreci, sei lá, 10 quilos em 10 dias. Olha, quanto de gordura você perdeu nesses 10 dias? Você sabe me dizer? Não sei, mas eu tinha 70 quilos, estou com 60. É muito provável que numa dieta mal organizada, numa dieta meio doida que o pessoal gosta de fazer, você tenha perdido muita massa muscular, tenha perdido muito líquido, né? Às vezes retenção hídrica até, mas muito líquido, e de gordura mesmo, muito pouco. Aí se torna aquilo que a gente chama de falso magro, né? O que é o falso magro? Aquela pessoa que você olha para ela e visualmente ela tem um corpo magro, só que se você vai lá e faz uma avaliação entre o componente de massa magra e gordura, tem muita gordura no corpo dela, tem mais de 40% de gordura no corpo dela. Então, o emagrecimento precisa ser direcionado para que você vá perdendo gordura e não massa magra. E quando eu falo massa magra, nesse caso é músculo. Perder músculo é a pior coisa que pode acontecer para quem está emagrecendo. Porque músculo, é difícil de você ganhar músculo. Se você já tem uma idade mais avançada, é mais difícil ainda. Se você tiver que trabalhar fisicamente para conseguir isso, é um esforço muito maior. E quando a gente fala da alimentação, quando você vai colocar na ponta do lápis, de fato mesmo, o que precisa consumir de alimento para conseguir isso, que no caso é a proteína, esse alimento é muito mais caro. Ele é mais caro. Comprar carne é mais caro, ovo, leite. E aí quem não consome esse tipo de alimento sofre muito mais. Eu vou ganhar massa muscular comendo feijão e ervilha que tem proteína. Vai lá, tenta lá e depois você me conta como é que foi. Na outra vida, porque nessa não vai conseguir, tá? Vamos lá para o próximo. Deixa eu passar aqui o slide. Pergunta, só atividade física emagrece? E, de novo, a gente cai no equilíbrio energético, né? Se você se colocar à disposição de fazer atividade física das 6 da manhã às 10 da noite, direto, o dia inteiro, e não organizar a sua alimentação, não realizar o equilíbrio, nada vai acontecer. Né? Para o grupo de desafio, contei uma história também essa semana para as duas turmas, daquele meu aluno de personal que eu estava espancando ele nos treinamentos e o cara não perdia uma grama. Depois de 5, 6 semanas, muito forte, o cara não emagrecia. Já tinha passado a fase de adaptação e o treino dele estava muito intenso. A programação era para ele perder ali 3 quilos a 4 quilos por mês. E o cara não emagrecia. E aí eu fui fazer um estudo mais aprofundado com ele
e vi que assim, ele estava fazendo atividade física muito intensa, mas estava comendo muito mais. Então, precisa achar esse equilíbrio aí. Então, só atividade física emagrece? Precisa ter o equilíbrio energético da alimentação, tá? A outra pergunta, quanto mais velho, mais difícil emagrecer? Infelizmente, tem que dizer que tá? Isso está baseado no metabolismo basal, aquilo que eu tinha comentado lá no início. O seu organismo, o nosso corpo, ele gasta caloria 24 horas por dia, tá? Quando se é mais jovem, quando você está crescendo, até os 18, 20 e tantos anos ali, a gente é uma usina queimando caloria 24 horas por dia. A gente precisa estruturar toda a nosso crescimento, nosso metabolismo, nossos hormônios 24 horas por dia. Depois que você chega na idade adulta e para a idade média, esse funcionamento ele desacelera, né? Então, assim, tudo fica mais tranquilo, vamos dizer assim. Você chega num nível de voo de cruzeiro, né? Aquela velocidade constante, que você não precisa fazer grandes esforços e consegue fazer um trabalho bem bacana, certo? E aí, a gente pega e pensa no seguinte, ó, vou colocar um nível de calorias aqui, mais ou menos assim. Se você tem 18 anos de idade, você está gastando 3.000 calorias por dia. Se você tem 20, você já está gastando 2.000 por dia. Se você tem 50, isso já cai para 1.500 calorias. Eu estou dando um número só para dar um exemplo, tá? Isso aí é individual. Mas o que eu quero exemplificar é que com o passar do tempo, o teu metabolismo vai desacelerando. Isso é natural do organismo, de todo mundo, tá? Com essa desaceleração do metabolismo, o que acontece? O nosso hábito alimentar, ele continua, talvez até piora, né? A gente é jovem, está trabalhando, correndo para lá, para cá, gastando energia, faculdade, filho, corre aqui, corre ali. Depois, com o passar do tempo, o filho cresce, casa, sai de casa, você já parou de estudar, já não está indo aquela correria de faculdade. Por mais que o seu dia a dia de trabalho seja intenso, não é mais aquele ritmo que era antes. Então, tudo isso desacelera, mas o seu hábito alimentar continua igual aquele de quando você tinha 20 anos de idade ou até pior, né? A gente começa a entrar naquela fase da recompensa, de achar que todo final de dia, como o dia foi difícil, a gente tem que tomar uma cerveja, tem que comer um queijinho, tem que comer uma barra de chocolate, e aí vai ganhando gordura. Só que o que não te falaram é que o teu motorzinho interno aí que gasta energia, ele está mais devagar um pouco. E como que você resolve isso? Mantendo ele acelerado. Como que você mantém ele acelerado? Fazendo atividade física, tá? Então não tem outro jeito. Cada ano que passa, a gente precisa fazer mais e mais atividade. Outra coisa que é do organismo humano, isso aí foi o Papai do Céu que resolveu e pronto. Em média, o ser humano saudável perde 1% da sua massa muscular por ano após os 25, 30 anos de idade. Então, é o que eu falo, quem é jovem precisa fazer atividade física para desenvolver a massa muscular e gerar uma poupança. Porque depois dos 30, 35, isso daí vai começar a cair, e se você não tinha muita massa muscular quando era jovem, imagine o que vai acontecer quando você estiver com 50 ou 60 anos. Faça as contas. 1% ao ano, em 20 anos você perdeu 20% da sua massa muscular. 20% de quanto? Quanto você tinha quando esse processo começou em você? Quem faz atividade física consegue desacelerar esse processo, tá? Então, dá um exemplo aqui. Vai procurar na internet um cara tipo Arnold Schwarzenegger. O cara foi Mr. Olímpia e tudo mais. Hoje ele é ator de cinema. Dá uma olhada nele. Você olha para ele e fala, meu, esse cara tem 70 anos de idade, talvez até mais, e tá musculoso. Tá musculoso.
ele continua ativo, fazendo musculação, está saudável, mas nada perto daquilo que ele já foi. Por quê? Porque ele também, mesmo sendo aquele atleta, ele vai perdendo massa muscular, tá bom? Bora lá. O sono interfere no emagrecimento? Sim. O tempo de sono, se você dorme pouco, dorme mal, isso altera o seu metabolismo, tá? O sono é o momento que o teu organismo tem para se reequilibrar de todas as situações do dia a dia. E reequilibrar, quando eu falo de reequilibrar, tem a ver com os hormônios. Então, se você não tem os seus hormônios equilibrados, se você não consegue ajustar isso no dia a dia, aí você começa a acumular gordura e vai ter dificuldade de perder. Então, o sono interfere? Interfere. Eu preciso dormir 8 horas por noite? Não sei. Cada organismo responde de uma maneira diferente. O que eu sei é que você tem que dormir bem. Tá? Aquele sono picado, que toda hora acorda, não tem aquele sono profundo, sabe? Aquilo lá acaba com você. A atividade física te ajuda bastante a ter esse sono mais profundo. Eu tenho vários relatos de alunos que falam, olha, a primeira coisa que mudou aqui quando eu comecei a treinar na academia foi que o meu sono melhorou. Parei de ficar aquele sono picado, consigo dormir a noite inteira, eu deito na cama e durmo, não fico ali fritando no colchão. Então, o sono interfere muito, tá? O metabolismo fica desacelerado. Vou falar uma coisa aqui. Trabalhei numa empresa que tinha turno noturno. O pessoal entrava a trabalhar às 22 e saía às 6 da manhã. Todos eles com sobrepeso. Por mais que eles tentassem, eles não conseguiam. Eles iam rodando os turnos e, de maneira geral, o pessoal da noite tinha maior sobrepeso do que o pessoal que trabalhava durante o dia. Porque o sono fica bagunçado. O cara chega às 6 da manhã em casa e não consegue dormir igual quem dorme a noite toda, né? Bom, vamos lá. Eliminar o jantar emagrece? Eliminar o jantar não emagrece. Pular refeições, fazer isso pode te dar a sensação de que você, estou consumindo menos calorias, vou dormir, vou ficar um bom tempo sem comer. Mas como é a sua alimentação quando você acorda e durante o dia? Então você tem que pensar na alimentação como um todo. Então, quantas calorias você ingere em 24 horas? É menos do que você gasta? Então você emagrece. Agora, não janto, mas chego no café da manhã ou no almoço e como igual um animal, não vai adiantar. O teu organismo vai passar por restrição alimentar calórica, né? Pensa só nisso que eu vou falar. Eu conheço gente que toma um café ali umas 6 horas da tarde, depois não janta, não toma café da manhã e vai almoçar. Vamos contar comigo. Das 6 da tarde às 6 da manhã são 12 horas. Depois ele vai ficar ali até meio-dia, mais ou menos, sem comer. Quantas horas esse organismo ficou em restrição alimentar? Quando o cara vai comer, o organismo pensa assim, eu vou ficar num jejum lascado de novo. Vamos fazer o seguinte, tudo que chegar, estoca. É assim que ele faz. Tudo que chegar de carboidrato aqui, vai dar aquele puta pico de insulina, pega tudo e faz virar gordura, porque se eu tiver que ficar mais um baita tempo sem alimento, eu tenho de onde tirar energia. Por isso que as questões desses jejuns intermitentes, eles são muito discutidos. Funciona para um, não funciona para o outro. De maneira geral, se ele for organizado, né, tem uma estrutura bem organizada, pode até ajudar em alguns casos, mas não é regra não. Não se metam nessa de jejum intermitente sem falar com alguém que conhece muito isso e avaliar se é para você. O mais correto é não pular as refeições, fazer as refeições de maneira equilibrada, certo? E não sentir fome durante o dia. Se você sentir fome, na próxima refeição você vai meter o pé na jaca. Remédio para emagrecer ajuda? Bom, vamos falar sobre isso. Eu não vou ficar falando o nome de remédio aqui, mas eu preciso
né, pautar isso porque foi perguntado. Os remédios, eles podem ajudar em alguns processos. Um deles é criar, né, uma saciedade, um momento de saciedade. Então, conheço pessoas que já tomaram alguns medicamentos que falam, olha, eu sentia fome, agora eu não sinto mais fome. Então, eu ficava o dia inteiro beliscando, comendo doce, porque toda hora eu estava com fome. Então, comecei a tomar o medicamento, passou, comecei a emagrecer. Boa! Agora, eu pergunto, esse remédio foi utilizado por um período que te ajudou a sair de um círculo vicioso e você conseguiu reestruturar a tua cultura alimentar para não precisar mais do remédio e conseguir comer de maneira organizada e equilibrada, sem ficar com essa necessidade do medicamento? Se você não conseguiu, o remédio não vai te ajudar a emagrecer. Ele vai te dar um momento de tranquilidade. Você vai emagrecer ali alguns quilos por algum tempo. Duas coisas vão acontecer. Você pode ficar dependente do medicamento e aí ele te gerar alguns outros efeitos colaterais que não são bons. Ou até você se tornar viciada no medicamento, viciado. Ou a segunda é, parou o medicamento, efeito sanfona, efeito rebote. Volta o peso que você tinha antes muito rápido e até mais do que você perdeu. Perdeu 10 quilos, quando para o medicamento, rapidinho volta para 12, 13, 15. Porque o organismo ficou naquele estresse, e aí aquilo que eu acabei de falar aqui atrás, na outra pergunta. Pô, baita restrição alimentar, vamos fazer o seguinte, vamos estocar um pouco, porque se ficar de novo a gente tem reserva, né? O ser humano está acho que, entre aspas, né, evoluindo, né? Com o passar dos anos, dos milênios aí, pensando lá desde a época das cavernas e do tipo de alimentação que tinha antes para agora. E o grande problema é esse. Se vocês pararem para olhar como era a alimentação do ser humano de até uns 200 anos para trás, e depois disso ainda lá para trás, nos últimos 200 anos a nossa alimentação mudou drasticamente. É uma coisa absurda, assim, né? Então, há 200 anos atrás, o pessoal ainda caçava para ter carne, alguma coisa desse tipo. Hoje, a tua geladeira está cheia de carne, está cheia de tudo. Você não precisa andar de 5 metros para conseguir adquirir o alimento. Tá? A outra coisa que eu vou falar sobre o remédio. Alguns medicamentos mexem com o equilíbrio hormonal e outros ajudam no equilíbrio hormonal. E às vezes é o equilíbrio hormonal que está atrapalhando no seu processo de emagrecimento. Recomendo que você vá lá, procure um médico, fale, ó, preciso fazer uns exames, quero saber como estão os hormônios no meu corpo e se eu precisar fazer algum reequilíbrio hormonal, façam, tá? Tem muita gente ainda que é um pouco temeroso a respeito disso, mas eu vou te falar, os nossos hormônios são os combustíveis que nos mantêm vivos. Você pode observar que quando os níveis de hormônio começam a cair no nosso corpo, é quando a gente começa a envelhecer, quando a gente começa a ficar doente, quando a gente começa a ganhar peso, tá? Então, o equilíbrio hormonal precisa ser observado. Muita gente fala, eu não consigo emagrecer porque tenho problema na tireoide. Desequilíbrio hormonal, né? Então, precisa observar isso também, tá? Quando é que o remédio pode ser utilizado? Desde que seja prescrito por um médico que te pediu exames, observou as suas questões psicológicas e hormonais, te receitou esse remédio e ele vai ser um start do processo. Então é para aquele momento que você fala assim, não tenho mais o que fazer, preciso de um empurrão. O remédio ajuda desde que esteja dentro desses padrões que eu disse. O médico acompanhando,
os exames em dia, observar se não tem nenhuma outra situação que possa te atrapalhar, entrar em conflito com o medicamento. Você vai emagrecer tomando remédio para sempre? Não, não deve ser assim. Porque se você depender sempre do remédio para emagrecer, logo ele não vai te fazer o efeito esperado, vai te gerar efeitos colaterais. Beleza? Então, eu acho que essa é a última pergunta. Parece, né, uma coisa simples, mas até olho para esse slide ao contrário, de baixo para cima, né? Mito ou verdade, né? Depende, né? O limão na água emagrece. Além do limão na água, tem um monte de histórias, um monte de situações que a cultura popular coloca no dia a dia e que precisa de parâmetro científico para dizer se funciona ou não, né? Eu, particularmente, acredito muito nas questões dos alimentos. Eu acho que os alimentos eles têm muitas coisas que podem nos ajudar e que a gente não conhece. Já ouvi muita coisa sobre o limão na água, né? De maneira geral, tomar o limão com um pouco de água morna, em jejum de manhã, esperar 30 minutos e depois se alimentar. Então vamos parar para pensar um pouco nisso. O que isso pode implicar no seu emagrecimento? De forma direta, nada. Tá? Nada. Né? É um suco de limão de manhã cedo. De forma indireta, bom, aí eu vou supor, vou chutar aqui que exista alguma coisa na melhora da acidez estomacal, que melhore o processo de digestão dos alimentos, que isso faça com que os alimentos sejam melhor processados e que te dê mais saciedade e que você sinta menos fome durante o dia. Tudo é achismo, tá? Tô aqui, ó, viajando, mas tô aqui dizendo que tá errado, tá certo, eu não sei, tá bom? Então, tem muito mito, muita verdade. Talvez seja uma situação psicológica, quem sabe, né? Quem sabe a pessoa fala, não, hoje eu vou tomar limão na água aqui, e aí durante o dia ela não percebe, mas ela dá uma ajustada na alimentação dela, e se isso acontece por vários dias seguidos, ela acaba emagrecendo, né? É o que eu falo com a atividade física, por exemplo. Tem muita gente que começa a treinar, fazer atividade física e fala, o que eu tenho que comer? Porque eu como tudo errado. Tem uma coisa que vai te empurrar. Se você se dedicar à atividade física e colocar isso como uma rotina na tua vida, você vai perceber que ninguém vai precisar te ensinar o que é o melhor para comer. O teu corpo vai dizer, né? Então vamos aqui, ó. Comi uma baita barra de chocolate e fui para a academia fazer uma aula de funcional. Eu vou passar bem ou vou passar mal na aula? Vou passar mal. Então, já aprendi, tá? Terminei um treino intenso, alguma coisa assim, saio da academia, vou comer. Aí eu paro e penso, caraca, puta treino pesado, puxado, doeu, cansei, tô pagando para ir na academia, o professor tá pegando no meu pé, tudo é complicado, e agora na hora de comer eu vou comer uma coxinha na padaria? Não vou, eu vou fazer valer isso aqui. Então, vou procurar um alimento melhor. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, o teu próprio organismo, a sua intenção de melhorar vai te fazer buscar coisas melhores, tá? Porque daí muita sabotagem, né? Essa história de que eu treino para comer, depende em que nível você está. Se você quer emagrecer, não é treina para comer, treina e se controla. Treina e se controla, tá? E aí no futuro você vai colher os resultados disso. Falei para o grupo de emagrecimento essa semana. A pior coisa que pode acontecer é uma pessoa não ser uma pessoa equilibrada durante a vida e quando chegar ali nos seus 50 ou 60 anos de idade, apresenta um problema de saúde, vai para o médico olha e diz, olha, fulano, você está proibido de beber isto ou comer aquilo, se você continuar, você vai morrer.
E aí? Aquilo que a pessoa mais gostava de fazer, que era comer tal alimento ou beber tal bebida ali, nunca mais vai poder beber, senão vai dar um problema maior do que já tem. Qual é a chance de a pessoa ser feliz com isso? Né? Qual é a chance de ela realmente seguir aquilo que o médico falou? Né? Então, e aí fica aquela vida sofrida, que assim, ou olha para o lado e vê alguém comendo o macarrão que ele não pode comer mais, ou tomando a cerveja que ele não pode beber mais, ou ele vai comer o macarrão, vai tomar a cerveja e vai empacotar ali daqui uns dias. É a verdade verdadeira essa, tá? Pessoal, espero ter num bate-papo aqui, tá? A ideia não é ficar trazendo conceito científico, falar de fisiologia do exercício de maneira profunda, termo técnico, nada disso. É só um bate-papo. Um bate-papo que a gente podia ter na aula, mas eu sei que o tempo de todo mundo é corrido, acaba a aula, todo mundo tem compromisso, tem que correr aqui, ali, filho, trabalho e tudo mais, marido, esposa. Então a ideia foi gravar o vídeo para, né, até gerar um pouco mais de curiosidade. Vocês coloquem aqui nos comentários embaixo as outras dúvidas que vocês têm. Se for necessário, a gente vai gravando outros vídeos. Se você achou alguma coisa, alguma informação aqui importante, queira compartilhar com alguém, compartilha, tá? E qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar com vocês, tudo bem? Pessoal, obrigado, abraços, até a próxima.